Tradução para português. Desde os levantamentos terra convencionais destruindo costas até o supino com barra reta criticado por Dorian Yates. O supino oficialmente é uma técnica, e perigosos agachamentos bom dia que fizeram Bruce Lee abandonar artes marciais. Aqui estão 20 exercícios que pareciam lendários mas quebraram fisiculturistas e foram banidos. Começando com o que foi banido pelos seus perigos nos ombros e abdômen. O agachamento do corpo superior. Arthur Jones o chamou de o exercício de tronco mais exigente já inventado. E ele construiu um império inteiro de máquinas em torno dessa afirmação. O movimento em si era simples no papel. Um atleta se deitava perpendicularmente através de um banco plano, quadris pendurados baixos para abrir a caixa torácica, braços estendidos acima da cabeça, segurando um halter ou barra. O peso viajava em um arco lento atrás da cabeça descendo para um alongamento profundo nos lats e peito, então puxado de volta dobrando os cotovelos em direção às costelas. Reg Park usou versões pesadas com barra em seus programas 5x5. Arnold Schwarzenegger a chamou de absolutamente essencial para construir a caixa torácica e a expansão torácica que todo fisiculturista da Era Dourada perseguia. A versão da máquina Nautilus adicionava alavancas de cotovelo que permitiam aos atletas trabalhar os lats diretamente, sem se preocupar com falha de gripe ou fadiga do antebraço comprometendo a série. Então os anos 1980 chegaram e o movimento começou a desaparecer. Versões com peso livre foram criticadas por perder tensão no topo do arco. Competidores de Jones espalharam narrativas de que máquinas Nautilus eram desajeitadas, caras e perigosas, alertando sobre tensão nos ombros ou lesões abdominais do alongamento extremo acima da cabeça. Academias comerciais o retiraram silenciosamente. Puxadas diretas dos braços e máquinas de puxador substituíram seu lugar, porque trabalham os lats sem colocar a articulação glenomeral em essa posição profunda e vulnerável. Movendo para outro exercício que Arnold também amava, o press atrás do pescoço. Décadas após a carreira competitiva de Arnold terminar, ele ainda defendia esse exercício contra todo treinador que o chamava de perigoso, insistindo que recrutava mais fibras musculares do que qualquer press frontal. E o press de ombros foi um dos meus exercícios favoritos. Subíamos e descíamos o rec, sabe, 5 vezes. E começávamos com 110S, depois os 100S e 90S e 80S. A configuração era padrão com barra nos traps superiores como o início de um agachamento. Grip mais largo que a largura dos ombros. Abaixa a barra atrás da cabeça até a base do crânio. Press reto para cima até o travamento. Simples no papel, brutal na articulação do ombro. Programas da Era Dourada o tratavam como inegociável para deltoides esculpidos. A análise biomecânica moderna mostra que a posição força-rotação externa extrema combinada com abdução, imitando testes de impacto clínico e comprimindo o manguito rotador contra o acromio. Men's Health e a maioria dos treinadores contemporâneos alertaram que os riscos superam as recompensas para qualquer um sem mobilidade elite de ombro, apontando para anos de instabilidade cumulativa e eventualmente cirurgias e profissionais que perseguiram a rotina de Arnold. Arnold mesmo admite que o exercício exige excelente amplitude de movimento. A maioria dos atletas não tem. A maioria dos atletas não deveria fazer. Os poucos treinadores modernos que o defendem exigem que atletas passem em testes de mobilidade primeiro e limitem a amplitude para evitar as zonas de impacto mais profundas. Este próximo exercício espelhava o press atrás do pescoço. O puxador de lats atrás do pescoço. Kai Greene ainda demonstra isso com total convicção, tratando como uma forma de arte passada pelos grandes lats da Era Dourada que cresceu estudando. Não é irresponsável ensinar isso porque o frequentador médio de academia não saberia como se conectar mentalmente com esse movimento para fazer funcionar. Sente-se na estação de puxador de lats. Pega um grip largo em pronação. Incline-se ligeiramente para frente e puxa a barra atrás da cabeça até tocar os traps superiores. Arnold usava para a largura de lats. Charles Glass treinou variações disso em eras posteriores. O argumento de venda era sempre a mesma promessa, um VTP mais largo do que qualquer puxador frontal poderia entregar, e fisiculturistas da Era Dourada juravam pelo exercício para desenvolvimento de lats superiores que nenhum outro movimento parecia replicar. A pesquisa conta uma história diferente. Estudos comparando a ativação em EMG mostram nenhuma vantagem significativa sobre puxadores frontais. Em muitos casos, puxadores frontais recrutam os lats mais efetivamente.
O que a versão atrás do pescoço oferece é o mesmo risco de impacto do press, mais tensão na coluna cervical quando atletas flexionam o pescoço para frente para limpar a barra. Academias agora desestimulam informalmente e treinadores faziam isso, avançando para um exercício que se tornou um rótulo de aviso nos anos 1970. O levantamento com barra reta para trapézio. Dr. Charles Niar publicou sua pesquisa sobre impacto. Praticamente da noite para o dia, o levantamento com barra reta foi de um exercício padrão de trapézio para algo que treinadores chamavam de destruidor do manguito rotador em câmera lenta. A execução era padrão. Em pé com grip estreito ou médio em barra. Puxa a barra reta para cima em direção ao queixo, liderando com cotovelos altos e para fora. Barra viajando perto do corpo. Traps e deltoides laterais impulsionam o movimento. A enciclopédia de Arnold o apresentava. Cada dia de ombros da Era Dourada o incluía como essencial para os traps superiores e deltoides laterais que davam aos fisiculturistas o look de yokel acima da clavícula. Então a crítica começou e nunca parou. Rotação interna do húmero combinada com elevação cria uma posição de impacto de livro de texto comprimindo os tendões do manguito rotador contra o acromio. Mas nem toda voz moderna concorda com o ódio. Dr. Mark Sardica da I3 Rehab sustenta que todo o framework de impacto é desatualizado. Se você tem sintomas associados a levantamentos com barra reta, é melhor pensar nisso como uma questão de sobrecarga em vez de uma questão de impacto. Ele aponta para a pesquisa questionando a validade da cirurgia de descompressão subacromial e o pobre valor diagnóstico de testes clínicos como Watkins-Kennedy. A maioria dos treinadores ainda recomenda puxadores frontais, levantamentos laterais e encolhimentos como substitutos mais limpos. Próximo é o exercício que Vince Gironda preferia, o press guilhotina. Vince Gironda odiava o supino regular e expulsava atletas de sua academia por fazê-lo errado. Sua solução era o press guilhotina. Daryl Conan, um dos discípulos de Gironda, ainda o demonstra décadas depois. Há uma palavra de aviso quando você faz este exercício particular. Se você tem algum problema de ombro ou simplesmente algo que não funciona para você, então eu apenas digo não faça. A configuração era extrema. Deite-se em um banco plano com um grip extra largo, dedos indicadores perto das marcas de colarinho, encolha os ombros levemente, abra os cotovelos amplamente e abaixe a barra em uma linha vertical reta diretamente para a garganta ou clavícula superior. Depois press de volta para cima. O alongamento profundo era supostamente para isolar o peitoral superior como nada mais. Os riscos correspondem ao drama. A barra abaixa diretamente sobre a traqueia e uma rep falhada sem um spotador significa que o peso cai sobre a garganta. Além disso, a abertura extrema dos cotovelos coloca o tendão do peitoral e o manguito rotador em uma das posições mais vulneráveis possível sob carga. Treinadores modernos dizem aos atletas para se afastarem porque a razão risco-recompensa é invertida. Este próximo exercício causou problemas a Bruce Lee. Agachamentos bom dia. Em 1969, Bruce Lee carregou 135 libras nas costas e realizou o exercício sem um aquecimento adequado. Seu quarto nervo sacral sustentou dano que o deixou na cama por meses. E foi dito pelos médicos que ele nunca praticaria artes marciais, causou uma lesão tão séria que até os médicos disseram que ele nunca seria capaz de praticar artes marciais. O movimento em si era sinistro em sua simplicidade. Uma barra descansava sobre o topo das costas como um agachamento. Pés plantados com largura dos ombros, ligeira dobra nos joelhos. O atleta se inclinou para frente nos quadris até o torso estar quase paralelo ao chão, então impulsionou de volta através dos quadris. Os isquiotibiais e as costas fizeram tudo. A coluna suportou. É um exercício muito perigoso se você não souber o que está fazendo ou se está colocando peso demais que não consegue lidar. Levantamentos terra-romenos e extensões de costas agora lidam com o mesmo trabalho de corrente posterior com uma fração do risco espinhal. A maioria dos programas modernos silenciosamente o caminharam para a saída. Mesmo treinadores que ainda o incluem insistem em cargas leves e forma estrita. Avançando, Monty Walford originalmente criou este próximo exercício nos anos 1950. Agachamentos pistola. Vince Gironda aprendeu com Monty, renomeou e fez um grampo de suas rotinas de braço e perna. Depois Tom Platz chegou nos anos 1970 e o transformou em uma arma de desenvolvimento de quadríceps que ninguém mais conseguia replicar com segurança. Gironda o preferia em relação aos agachamentos com costas, afirmando que construía um vasculo de quadríceps que trabalho pesado com barra nunca produziu.
A técnica parecia quase impossível. Em pé com largura dos ombros ou estreito, suba nas pontas dos pés, empurra os quadris para a frente, inclina o torso para trás e dirija os joelhos bem para frente passando dos dedos dos pés em uma dobra profunda. Abaixe até os joelhos quase tocarem o chão. Depois reverta todo o movimento através de puro impulso de quadríceps. Variações de estilo Pilates mantinham os quadris flexionados durante para um alongamento ainda mais profundo que a maioria dos atletas nem conseguia sustentar por um rep. O próprio Pilates admitiu que seus joelhos eram geneticamente resilientes de formas que a maioria dos humanos não conseguia combinar. O movimento impulsiona cisalhamento patelar extremo com os joelhos viajando bem passando os dedos dos pés sob carga, estressando o ACL e tendão patelar. Para atletas sem anatomia de Pilates, o agachamento era uma via expressa para dor no joelho e dano articular a longo prazo. Fitness volta agora listado entre exercícios brutais, amplamente esquecidos porque os benefícios de isolamento raramente justificam o desgaste. Próximo é um exercício que carrega os mesmos riscos que o press regular atrás do pescoço, o press Bradford. A técnica era movimento contínuo. Comece com uma barra no rack frontal como um press de pé. Pressa acima da cabeça. Depois, em vez de trancar e pausar, abaixe atrás da cabeça até os trapos superiores. Press de volta para cima. Retorna ao frente e repita. Frente para trás, trás para frente. Sem descanso no topo. A tensão constante era o ponto inteiro. E para os deltoides de Bradford, entregou exatamente o desenvolvimento de ombro que ele precisava para plataformas de levantamento olímpico. Os ombros de Bradford conseguiam lidar. A maioria dos ombros não consegue. O movimento cicla repetidamente a articulação glenomeral através das mesmas posições vulneráveis que marcou press atrás do pescoço como perigoso. Cada transição coloca o manguito rotador em uma zona de risco de impacto, e a eliminação de descanso de travamento significa que a articulação nunca recebe um intervalo desse estresse. As transições frente para trás repetidas também treinam padrões de momentum que tornam a forma limpa mais difícil de manter conforme a fadiga se instala, multiplicando o risco de lesão com cada rep. Alguns atletas avançados ainda o usam para benefícios de mobilidade. A maioria dos treinadores o vê como uma relíquia com melhores alternativas. Press Arnold com halter e press frontal padrão cobrem o mesmo desenvolvimento de ombro sem a vulnerabilidade contínua da fase de transição de Bradford. Este próximo exercício rotina Sting porque é supostamente o rei dos exercícios, agachamentos pesados com costas. Arnold construiu suas pernas nisso. Reg Park o programou em cada rotina que publicou. Fisiculturistas da Era Dourada o tratavam como inegociável. Mas o fisiculturismo moderno desenvolveu uma relação complicada com agachamentos pesados de barra alta que chocaria atletas de 1975. A técnica em seu mais pesado era brutal. Barra descansando alta nos trapos superiores, posição estreita, torso vertical, descida até o paralelo ou abaixo, depois um impulso de volta para cima sob cargas, frequentemente rodando 80 a 100% do máximo de uma rep do atleta. Franco Columbu, Tom Platz, cada membro da tripulação da Gold Gym, todos impulsionaram agachamentos pesados como fundação. O próprio Arnold Schwarzenegger fala sobre os benefícios. Então alguém poderia estar fazendo agachamentos leves e seus joelhos começaram a ser destruídos. Alguém mais faz agachamentos pesados e não sente nada nos joelhos. Ele vai além para dizer: conheço atletas hoje que perguntam na academia caras de 60 anos que ainda estão levantamento terra com 650 e que estão agachando 8 reps com. Mas compressão espinhal axial sob cargas pesadas é enorme e qualquer forma de quebra amplifica o cisalhamento. Profissionais aposentados relatam cirurgias que terminam a carreira em costas, quadris e joelhos do volume cumulativo de agachamentos. Especialistas notam que até mesmo forma perfeita comprime a coluna lombar significativamente. Muitos fisiculturistas modernos silenciosamente substituíram agachamentos pesados de barra alta por X-squats ou agachamentos frontais. Avançando para um exercício que danificou várias costas. Levantamentos terra convencionais. O levantamento terra puxa entre 5 e 18 kN de força compressiva através da coluna lombar durante reps pesados. Esse número vem de pesquisa biomecânica revisada por pares e explica por que até mesmo técnica perfeita acumula dano ao longo dos anos. A configuração não mudou em um século. Barra no chão, pés com largura dos quadris, mãos segurando fora das pernas, incline-se com os quadris, leve dobra no joelho, coluna neutra, depois impulsiona os quadris para frente enquanto estende os joelhos até o travamento. Cada fisiculturista da Era Dourada puxava pesado e tratava o levantamento terra como trabalho de espessura de costas essencial.
O movimento entregou desenvolvimento de corrente posterior incomparável quando tudo corria bem. Fisiculturistas modernos não veem da mesma forma. Uma revisão abrangente na Biblioteca Nacional de Medicina cataloga as forças compressivas e de cisalhamento durante puxadas pesadas repetitivas, ligando-as a padrões de tensão, lesões de disco e dor crônica nas costas inferiores quando a forma escorrega sob fadiga. Muitos profissionais mudam para puxadas de hack, levantamentos terra contra bar, ou extensões de costas para trabalhar os mesmos músculos sem os ataques espinhais. O levantamento terra ainda tem defensores apaixonados. Também tem uma lista crescente de antigos defensores se afastando nos seus 40S com costas danificadas, perguntando se eles trocariam seu desenvolvimento de trap por colunas funcionais. Este próximo exercício foi chamado de erro por um dos maiores fisiculturistas que já viveu, o supino plano com barra. Dorian Yates, 6 vezes MR Olímpia, não anda em volta da questão quando o assunto surge. A configuração é universal. Exercício. É muito perigoso. Você arrisca rasgar tendão. A menos que você seja um levantador de potência, nem mesmo faça. Esqueça. Supino plano, pés plantados, grip mais largo que a largura dos ombros, barra abaixada até o meio do peito, depois pressionada de volta com cotovelos abertos em torno de 45 a 60 graus. O movimento construiu o peito de Arnold, o peito de Ronnie Coleman, e cada grande peito na história do fisiculturismo, mas também os rasgou. Uma revisão de 2018 confirma que rupturas de peitoral são a lesão muscular mais comum em levantamento de potência e fisiculturismo, e o mecanismo é quase sempre um rep de supino plano na posição inferior sob carga pesada, onde o peitoral está alongado ao máximo com cerca de 30 graus de extensão e 40 graus de abdução. Yates recomenda pressa em declínio, trabalho em inclinação baixa, e flies com halter como alternativas que fornecem melhor estímulo no peito sem o risco de lesão. O caminho fixo da barra em um supino plano trava os ombros em posições que eles naturalmente não querem ocupar sob carga. Halteres permitem movimento mais livre. Máquinas eliminam demandas de estabilização. Men's Fitness relatou sobre o ataque frontal de Yates contra o supino. E muitos fisiculturistas modernos focados em longevidade agora concordam. Próximo é um exercício que era o construtor de bíceps assinatura de Arnold. Rosca com barra reta. A execução era simples. Em pé com grip em supinação em uma barra olímpica reta. Braços superiores pregados aos lados. Rosca em um arco controlado até os ombros. Abaixe sob controle. Franco Columbu. Frank Zane. Cada frequentador regular de Gold's Gym martelava roscas pesadas com barra reta como fundação do desenvolvimento de pico. O problema vive nos pulsos. Uma barra reta trava as mãos em supinação completa sem capacidade de girar naturalmente. E essa posição fixa coloca estresse significativo nos extensores do pulso, flexores do antebraço e o tendão do bíceps distal. Qualtes traçam dor crônica no pulso e tendinite de cotovelo de volta aos anos de trabalho pesado com barra reta, recomendando barras EZ com seu design em ângulo ou halteres independentes que deixam cada pulso encontrar sua rotação natural. A maioria dos atletas ignora os avisos e continuam usando a barra reta pela tradição. Depois, em algum ponto, eles desenvolvem uma dor queimando no interior do antebraço ou uma sensação de clique no pulso ou uma dor profunda no cotovelo que nunca desaparece totalmente. Crescimento de bíceps não é um problema. O tecido conjuntivo ao redor é Arnold mesmo agora lida com problemas de cotovelo que ele parcialmente atribui a décadas de puxada pesada em ângulos não naturais. Avançando para um exercício cujo apelido conta a história inteira. Extensões de tríceps deitado. Atletas chamaram esses de trituradores de crânio porque uma rep falhada colocava a barra na sua testa. Vince DeLonte, um treinador há muito tempo, argumenta que o movimento tem problemas maiores do que o nome sugere. Vamos salvar seus cotovelos e seus pulsos no processo, e vou te dar uma alternativa melhor. A técnica padrão envolvia deitar em um banco plano ou declínio, segurando uma barra fácil ou barra reta com braços estendidos para cima. Dobre apenas nos cotovelos, abaixando o peso em direção à testa ou atrás da cabeça, depois estenda de volta ao travamento. Isolamento de tríceps em seu mais agressivo, mas o cotovelo paga. A flexão isolada e a extensão sob carga concentram stress enorme diretamente no tendão de tríceps e o processo de Alcran e atletas que os realizam consistentemente relatam tendinite, dor crónica no cotovelo e ocasionais rupturas. Se olharmos para o caminho da articulação, quer-se mover assim. Certo. Se olharmos isto de lado, este é o caminho de sua articulação do cotovelo.
O cotovelo é uma dobradiça projetada para abertura e fechamento linear. E prendê-lo a uma barra fixa força padrões de compensação no pulso e ombro. Cabos e halteres fornecem tensão constante sem o stress de pico concentrado no ângulo mais vulnerável da articulação. Este próximo exercício funcionou contra a extensão de perna no joelho. Tom Platz, o homem que construiu as pernas mais lendárias na história do fisiculturismo, não tem paciência para extensões de perna. Esqueça sobre extensões de perna. Ninguém fica com pernas grandes de extensões de perna. A configuração é universal em cada academia comercial na Terra. Sente-se na máquina com as costas apoiadas. Almofada nas canelas logo acima dos tornozelos. Estenda os joelhos completamente contra a resistência, frequentemente pausando ou travando no topo para a contração máxima de quadríceps. Depois abaixe sob controle para cerca de 90 graus. Sets de queimação de alta rep para vasculo de quadríceps e detalhe VMO. A biomecânica funciona contra o joelho. Como o movimento em cadeia aberta, a extensão de perna cria altas forças de cisalhamento interior, puxando a tíbia para frente no fêmur e estressando o ACL, PCL e tendão patelar. Esse perfil de cisalhamento é muito diferente de levantamentos compostos em cadeia fechada como agachamentos, onde o chão absorve força em vez de apenas a articulação do joelho. Coaches modernos, incluindo o Athlene X, recomendam alternativas como agachamentos espanhóis, X-Squats e agachamentos divididos que trabalham os quadríceps sem o cisalhamento. O ponto de Platz é válido. Movimentos compostos constroem pernas. Extensões de perna constroem um pump e não muito mais. A maioria dos programas focados em longevidade os minimizam ou os eliminam inteiramente, reservando-os para protocolos de reabilitação ou trabalho leve de aquecimento em vez de um movimento de construção muscular sério. Próximo, rotinas de AB que silenciosamente destruíram sacos. Sit-ups e crunches. Dr. Stuart McGill, um dos pesquisadores de coluna mais citados vivos, mediu a força de compressão lombar durante um sit-up padrão e gravou valores acima de 3.000 newtons. Esse número descreve a carga comprimindo os discos intervertebrais com cada repetição, e explica por que gerações de fisiculturistas desenvolveram dor crônica nas costas de fazer milhares de crunches. A execução era universal. Deite-se de costas, joelhos dobrados ou retos dependendo da variação, mãos atrás da cabeça ou cruzadas no peito. Flexione a coluna para enrolar o corpo superior em direção aos joelhos. Um sit-up completo ou um crunch parcial, depois abaixe. Auto reps, abs queimando, finalizador clássico da era dourada que cada pro incluía em cada programa. Arnold fazia centenas. Frank Zenos incorporava em suas rotinas de aperto de cintura. A estética de six-pack dependia do trabalho de flexão espinhal. A flexão espinhal repetitiva sob carga faz exatamente o que a pesquisa de McGill previu. Discos incham, nervos comprimem, postura degrada durante décadas de treinamento. Múltiplos especialistas em coluna agora rotulam crunches e sit-ups como exercícios que literalmente envelhecem a coluna. E clínicas de reabilitação veem tráfego constante de pessoas cuja rotina de AB silenciosamente destruiu suas costas. Crunches, dead bugs, bird dogs e pallet presses as substituem no treinamento baseado em evidências porque trabalho anti-extensão e anti-rotação constrói estabilidade central sem dano de disco. Avançando para outro exercício que parece inocente, crunches de bicicleta. Cada professor de academia de escola média na América demonstrou o crunch de bicicleta, e cada fita VHS de treino dos anos 1980 apresentava alguma versão disso. A execução era simples. Deite-se de costas, mãos levemente atrás da cabeça, joelhos dobrados. Levante os ombros em um crunch parcial. Depois alterne o torso para trazer um cotovelo em direção ao joelho oposto enquanto estenda a outra perna reta. Pedale o movimento rapidamente para a máxima queimação oblíqua. Cada rotina de AB da Era Dourada incluía uma versão disso para a definição oblíqua e aquele tapete de cintura esculpido. O problema é a combinação. Flexão espinhal por si só já é estressante nos discos lombares. Adicione rotação em alta velocidade e as forças de cisalhamento se multiplicam dramaticamente. A lista da CNN de exercícios perigosos especificamente cita crunches de bicicleta como uma configuração para hérnia de disco e espasmos musculares agudos, particularmente quando o momento substitui controle. Cada pro incluiu em algum lugar para definição de cintura e ilusão VTP. Mas fisioterapeutas e especialistas em coluna agora sinalizam como exatamente o tipo de combinação repetitiva de flexão e rotação que causa inchaço de disco e compressão de nervo. O pescoço também sofre quando atletas puxam em suas cabeças para forçar a amplitude de movimento,
tensionando a coluna cervical em cada giro. Treinamento de core moderno se move em direção ao trabalho anti-rotação que treina os oblíquos para resistir às forças de torção em vez de gerar repetidamente sob fadiga. Este próximo exercício pune a coluna e braços. Agachamentos Ziegler. Ed Ziegler era um homem forte de St. Louis nos anos 1930 que não podia pagar um rack de agachamento. Ele improvisou ao fazer levantamento terra da barra para os ganchos de seus cotovelos e agachando com ela emoldurada contra seu peito. O início do jogo de ferro amava porque exigia nada além de uma barra e uma tolerância alta para a dor, e um punhado de homens fortes a mantiveram viva na era moderna como uma especialidade de fortalecimento do core. A técnica vai assim: levantamento terra à barra do chão. Gancho os cotovelos para emoldurá-la no nível do peito. Braços cruzados ou travados contra as costelas. Depois agache para baixo, quadris para trás, joelhos para fora, torso o mais vertical possível até as coxas alcançarem o paralelo ou mais profundo. Impulsione de volta através dos calcanhares. A variação do levantamento terra é a puxada do chão enquanto mantém uma moldura, core e quadríceps absorvem tudo. A posição pune a coluna e os braços. A barra emoldurada puxa o torso para frente sob cargas pesadas. A maioria dos atletas compensam arredondando a parte superior das costas, deslocando a carga para os discos lombares. O roxo no cotovelo progride para a irritação do tendão do bíceps para atletas que o programam regularmente. Quates modernos que o defendem o tratam como um movimento de especialidade, exigindo excelente mobilidade e progressão cuidadosa. A maioria dos programas o ignora inteiramente a favor de agachamentos com barra de segurança. Próximo é um exercício que desapareceu de muitos programas. Linhas de costas arredondadas. Atletas do início do jogo de ferro usavam variações de remada antes do equipamento moderno existir. Alguns dos construtores de espessura da velha escola envolviam deliberadamente arredondar as costas durante o puxão. A lógica era alongamento máximo. Incline-se nos quadris com uma barra ou halteres. Permita que a parte superior e média das costas arredondem como um gato em flexão e puxe o peso para o peito inferior ou abdômen superior com cotovelos pregados. Controla excêntrica. Repita. O arredondamento era suposto alongar os lats e traps através de uma amplitude mais cheia. O arredondamento também eliminou suporte torácico e sobrecarregou a coluna lombar sob carga. Ironman Magazine apresentou uma Q&A especificamente alertando que linhas de costas dobradas sem coluna neutra ou movimentos de alto risco, especialmente quando a fadiga se instala e a forma quebra mais. Hérnias de disco, tensões e dor crônica nas costas se tornaram reclamações comuns de atletas que programaram linhas pesadas arredondadas por meses ou anos. Treinamento de costas moderno se moveu decisivamente em direção a linhas apoiadas no peito, linhas de cabo sentado e variações de máquina que eliminam o carregamento espinhal enquanto ainda trabalham os lats e costas médias. Alguns coaches que pensam em longevidade escrevem sobre flexão torácica controlada como uma ferramenta de treinamento, argumentando que arredondamento deliberado, leve, controlado pode construir resiliência espinhal, mas linhas pesadas deliberadamente arredondadas de uma envergadura em pé são principalmente desaparecidas de programas sérios. Avançando para um exercício que Arnold realizou com 225 pellet beads em exposições. Roscas com enganação. Arnold defendeu a técnica em pumping iron e em sua enciclopédia, argumentando que um pouco de inglês corporal na concêntrica permitia aos atletas sobrecarregar